qual é o assunto da aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a prova discursiva do último concurso do TCDF, tá? O concurso de 2013, mais precisamente para o cargo de auditor de controle externo, né? Só para relembrar, no concurso de 2013 foi cargo de técnico, analista e auditor. Então, nessa aula a gente vai falar sobre o cargo de auditor de controle externo. A gente vai analisar as provas discursivas, né? Dar um panorama geral sobre o concurso e, no final da aula, vou passar para você a estratégia para você estudar para a prova discursiva exclusiva do TCDF. Como que está o concurso do TCDF? Pois bem, não é novidade, né? Porque essa é uma informação que já saiu em vários lugares. O foco desse concurso vai ser para auditor de controle externo. Aí você fala, nossa, está muito longe a prova. Poxa, que bom que está longe a prova. Isso quer dizer que você tem até o final do ano para se preparar. E Bruno, dá tempo? Dá, tá? Dá tempo de se preparar. Só tem que começar agora, pegando firme, já se preparando com foco. Por quê? Porque ano que vem você já está aprovado trabalhando no TCDF, ganhando um salário sensacional, com uma qualidade de vida incrível. E tudo isso você pode alcançar se começar a se dedicar agora, estudar com afinco agora, beleza? Então vamos começar aqui, apresentar para você o roteiro dessa nossa aula aqui. Essa aula vai ser dividida em 3 partes, beleza? A primeira parte a gente vai fazer uma análise, uma contextualização do último concurso, né? Então, análise aqui do último concurso. Depois, a gente vai praticar a visão do examinador, e para praticar a visão do examinador eu trouxe novamente provas reais do último concurso, tá? E esse é um material exclusivo, assim, porque foram poucas redações corrigidas, mas eu tive acesso a várias provas, né, de candidatos que fizeram um concurso de 2013 com espelho de correção. Então eu tenho ali vários exemplos e a gente vai analisar alguns desses exemplos já nessa aula, tá ok? E depois, para finalizar, vou apresentar para você a estratégia para estudo para o concurso do TCDF, para você que quiser se preparar para esse concurso. Uma estratégia que é eficiente, tá ok? E que foca justamente naquilo que é mais importante, com base no que a gente vai retirar dos espelhos de correção. Beleza? Só para relembrar os alunos, membros da Academia Discursiva, a gente vai aqui tratar de 3 questões da prova do TCDF, né? 2 questões e da peça de natureza técnica. O enunciado dessas provas já está na área do aluno. Se você quiser baixar, você pode entrar ali e baixar o arquivo para você acompanhar, ou você pode entrar no site direto, no site do SESP, concursos antigos 2013, e lá vai ter o concurso do TCU, você baixa a prova discursiva para você acompanhar. Por quê? Porque às vezes no slide não fica tão bacana a leitura, a letra fica pequena, e então para você acompanhar, você pode baixar a prova para ler o enunciado aí, beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui do último concurso do TCDF. E aí vamos pegar lá já desde 2011, o concurso de 2011 para esse, fazer um comparativo para a gente poder criar um panorama para o concurso que deve sair esse ano, 2019. Beleza? Então, o concurso de 2011, tá? A prova era dividida em 200 questões da prova objetiva e a prova discursiva valia 40 pontos. Então, a gente tem aqui, né, que a prova discursiva valia aqui em torno de 16% da nota final do concurso. E como é que era essa prova discursiva? A prova discursiva era composta por 2 questões, cada questão valia 10 pontos cada, e uma peça de natureza técnica de 50 linhas, beleza? Valendo 20 pontos, então, no total aqui, 40 pontos. No concurso do TCDF de 2013, a prova discursiva ganhou, tá, ganhou um impacto maior na nota final. Dá uma olhada aqui, a prova objetiva passou a ter 150 questões, enquanto a prova discursiva passou a valer 50 pontos. Então, nesse caso aqui, a prova discursiva já teve um percentual de 25% da nota final do concurso. Também, mas a estrutura manteve, dá uma olhada, foram 2 questões também discursivas, cada uma valendo 10 pontos, e uma peça de natureza técnica de 30 pontos. Então, veja que a peça de natureza técnica, ela ganhou um peso maior, é justamente mais 10 pontos, né? Que foi justamente o que aumentou daqui para cá, tá ok? E as questões se mantiveram iguais. Então, de 2011
para 2013, veja que a prova discursiva passou a ter um impacto muito maior na nota final do concurso, beleza? E como é que foi? E nessa aula a gente vai responder, né, vai mostrar para você aqui provas respondendo a essas duas questões e essa peça de natureza técnica do concurso de 2013, que foi o último concurso do TCDF, tá? Como é que foi esse concurso, Bruno? Eu já trago para você os dados desse concurso. Foi o seguinte, ó. Foram 153 candidatos, tá, que tiveram a redação corrigida. Desses 153 candidatos, só 48 foram aprovados, tá? 105 candidatos, que representa aí 69% dos candidatos, foram reprovados na prova discursiva, mais precisamente aonde? Na peça de natureza técnica, ok? Então, 70% foi reprovado aí nessa prova de natureza técnica. E olha o que acontece com essas pessoas que são eliminadas. Se você der uma olhada aqui, eu trouxe aqui depois eu posso até compartilhar, se você tiver interesse, a tabela completa para você fazer os cálculos e tal. Mas eu trouxe aqui alguns casos que realmente eles chocam quando você vê o resultado final do concurso, tá? Eu trouxe aqui candidatos que conseguiram classificações excelentes na prova objetiva. Ó, então, esse candidato, por exemplo, teve a terceira maior nota na prova objetiva. Somou com a nota da discursiva, com a nota que ele tirou na discursiva, a nota final da discursiva aqui, ó. Somou com essa nota e ele ainda ficou com a quarta melhor nota no concurso. Esse aqui ficou com a quinta, enfim, ó, todos aqui, ó, entre os 18 primeiros. Tá? Todos esses aqui entre os 18 primeiros colocados no concurso. Todos esses candidatos já estavam dentro das vagas, tá? São candidatos que se prepararam durante um prazo razoável, que conseguiram bater aí 15, 16, 17 matérias da prova objetiva, que conseguiram um bom desempenho na prova objetiva, tanto que se destacaram e foram eliminados do concurso no final. Por quê? Por conta da peça de natureza técnica. O mínimo para ser aprovado nessa prova era de 15 pontos. E os candidatos tiraram todos abaixo de 15 pontos. Tá? Então veja que se preparar só para a prova objetiva não funciona. E o que esses caras perderam aqui? Essas pessoas que foram eliminadas aqui, o que elas perderam? Elas só perderam o salário que estariam ganhando hoje de R$ 21.689 sem os benefícios. Tá, ok? Esse aqui é o salário da carreira de quem foi aprovado no concurso e eles deixaram simplesmente de ganhar esse dinheiro por conta da prova discursiva. Beleza? Em contrapartida, outros candidatos que não tiveram uma classificação boa na prova objetiva, nem tampouco tiveram uma classificação final boa, esses outros candidatos aqui foram aprovados num concurso aqui com uma nota razoável. Eles tiraram aqui 69, 67. Dá uma olhada na nota dos outros candidatos. Tiraram na prova objetiva 93, 89. Olha que eles tiraram 20 pontos a menos. Ó. Esse candidato aqui tirou 65 na prova objetiva. Ele estava na colocação lá atrás, olha aqui, 133, 129. Ele já estava fora, num concurso para 17 vagas. Ele estava fora do concurso. Só que o que aconteceu? Eles conseguiram um bom desempenho na peça técnica. Todos tiraram acima de 15 pontos e, com isso, conseguiram a aprovação no concurso. Foram classificados lá atrás, 39, 40, 47, 48. Mas, nesse concurso de 2013, chamaram todos os aprovados. Tá? Então, isso aqui, eu sempre trago essa análise do concurso para você verificar o seguinte, que a prova discursiva ela é essencial, que as pessoas podem estar perdendo tempo estudando só para o objetivo, deixando a discursiva de lado, porque no final ela que ajuda na classificação final. Né? Então, assim, sempre detalhe para você, o objetivo é tirar a maior nota, não é a maior nota na objetiva, não é saber mais o conteúdo, é tirar a maior nota total e para isso você não pode deixar a prova discursiva de lado. Beleza? Então, fizemos a análise aqui, agora a gente vai analisar as provas. Só para lembrar que esses caras aqui, ó, que tiraram uma nota razoável, estão ganhando hoje esse salário aqui lá no TCDF. Né? Um salário que, ano que vem, se Deus quiser, você também estará ganhando.
Vamos analisar então as questões. A gente lembra que eram 2 questões e uma peça de natureza técnica. A gente agora vai começar a analisar aqui a primeira questão. Então, essa questão aqui é a questão 1. Ela cobra um assunto a respeito de LRF, a Lei Complementar 101 de 2000. E a questão diz o seguinte: tendo como base a Lei Complementar 101 de 2000, a LRF, faça o que se pede a seguir. E aí aqui ele traz 3 tópicos. Descreva a respeito do objetivo central da LRF. Sob o enfoque da LRF, descreva a respeito das exigências para o aumento da despesa. E depois descreva a respeito dos tratamentos que são dados às despesas com pessoal na esfera estadual, particularmente em ano eleitoral. Então, é uma questão que não possui texto motivador, só possui comando da questão e só possui tópicos, né? Cada tópico tem o seu valor aqui, então essa aqui valia 3 pontos, isso aqui valia 3 pontos, isso aqui valia 3,5 pontos. Então o último tópico era o que valia mais pontos, beleza? Vamos trazer aqui para você como que alguns candidatos responderam e qual foi o desempenho desses candidatos na prova, tá ok? Então vamos lá. Trouxe aqui um espelho de correção. Esse candidato, ele tirou 8,84 em um total de 10 pontos. Se a gente analisar aqui o quesito apresentação, ele tirou a nota máxima, né? Ele perdeu pontos. Aqui, tirou a nota máxima no quesito 2.2 e perdeu alguns pontos aqui. Né? Para a gente entender essa pontuação, como eu tive acesso a várias provas desse concurso, eu consigo calcular quais eram os conceitos, né? Como foi dividida a nota nesse concurso. Né? Então, o que acontece? Isso aqui é importante a gente saber, porque essa é o espelho de correção da banca. Nesse concurso de 2013 do TCDF, não foi divulgado isso. Então, se você entrar hoje lá no site, procurar o padrão de resposta, não tem o padrão de resposta, não tem os critérios avaliativos. Eu consigo extrair isso porque eu tenho as provas discursivas dos candidatos que fizeram o concurso, etc. Então, a gente consegue calcular aqui mais ou menos qual é a nota, exatamente, na verdade, qual é a nota dos conceitos. Então, por exemplo, aqui no tópico 1 e 2, eles valiam 3 pontos, certo? Valiam 3 pontos, tá? 3 pontos dividido em 4 conceitos. Então, a nota aqui era 0,75 se ele tirasse conceito 1. Se ele tirasse conceito 2, a nota seria 1,5. Conceito 3, 2,25. E conceito 4, ele tiraria a nota máxima, logicamente, 3 pontos. Né? Porém, a banca CESP ela tem os conceitos intermediários. Se o candidato ele não atende o conceito 2, mas também não merece a nota do conceito 1, a banca ela dá um conceito intermediário. Então, se o candidato ficou aqui entre o conceito 1 e 2, ele fica com a nota 1,13. Se ele ficou entre o conceito 2 e 3, ele fica com a nota 1,88. E se ele ficou entre o conceito 3 e 4, ele fica com a nota 2,63. Tá? A mesma regra se aplica para o tópico 3, só que os valores são diferentes porque o tópico 3 vale 3,5 pontos. Então, nesse caso aqui, o conceito é 0,88, 1,75, 2,63 e 3,50. Né? Os conceitos intermediários aqui, 1,32, 2,19 e 3,06. Tá? Por que eu fiz isso? Para a gente poder analisar a nota desse candidato. Então, esse candidato aqui ele tirou a nota máxima no quesito 2.2, então aqui ele ganhou o conceito 4. No conceito 2.1, ele tirou 2,63. 2,63 está aqui, ó, entre o conceito 3 e 4. Então, ele ficou aqui ó, com o conceito 3/4. Ele quase tirou a nota máxima. E o conceito 2.3, a mesma coisa. Ele ficou aqui ó, no conceito intermediário, 3,06. Então, ele tirou quase a nota máxima, conceito 3.4. Então, veja que a nota dele, apesar de não ser a nota máxima, foi uma nota muito boa. Foi quase a nota máxima. Então, ele deve ter feito uma redação incrível, né, Bruno? Pô, a redação dele deve ter sido fera demais. Vamos dar uma olhada na redação dele. A redação dele é essa daqui. Tá? Já de cara, você já vê que não é uma redação sensacional. Beleza? Como que ele dividiu a redação? 3 parágrafos. 6 linhas. Primeiro parágrafo, mais 7 linhas, o segundo parágrafo, mais 7 linhas, o terceiro parágrafo. No primeiro parágrafo, ele respondeu ao tópico 1.
Como é que eu sei que respondeu o tópico 1? Porque ele colocou isso de forma bem direta. Ó. O objetivo central da LRF é... E aí, citou o objetivo central. Ó, dá uma olhada. O que o enunciado pedia aqui? Ó? Descreva a respeito do objetivo central da LRF. O que ele fez? O objetivo central da LRF é só direto. E aí, citou conteúdo. E é o conteúdo que ele adquiriu, lógico, durante o estudo dele. Segundo, sob enfoque, descreva a respeito das exigências para o aumento das despesas. Aí ele trouxe aqui, ó. Segundo a LRF, ó, segundo a LRF, as exigências para o aumento da despesa são, e aí ele saiu citando, né? Depois, demonstra tal atingimento, não sei o que e tal. A letra está muito pequena, vai ficar ruim para você ver, mas enfim, ele só foi listando diversas exigências. Qual foi a nota dele aqui? Nota máxima. Tá? No final, fala que é o tratamento dados às despesas com o pessoal. Então ele vem, ó, os tratamentos que são dados às despesas com o pessoal na esfera estadual, particularmente em ano eleitoral, são... E aí ele sai enumerando. E a nota dele foi conceito 3/4. Que a nota foi conceito 3/4, que ele ganhou nota máxima, conceito 4. Então, assim, não tem que ficar inventando moda em questões diretas como essa que foi cobrada aqui no conceito SDF. A pessoa que ela vai direto, que ela seleciona as informações ali no rascunho eficiente e estrutura isso naquele parágrafo, dividindo de forma proporcional. Ó, a gente aprendeu isso durante o nosso treinamento. De forma proporcional. Então, se os tópicos valem mais ou menos a mesma quantidade de pontos, divide ali a quantidade de linhas exatamente de acordo com a quantidade de pontos. Então, se eram 20 linhas, você divide ali entre 6 e 7 linhas, mas escreve até o final. Beleza? Ele cometeu alguns erros? Cometeu. Ele escreveu aqui em cima. Ele aqui acabou se enrolando um pouco. Enfim, ele cometeu várias rasuras, mas ele aproveitou ao máximo. Veja que a letra dele é pequena. Veja que o espaço que ele dá para os parágrafos é interessante. Veja que ele obedece a margem, então ele aproveita ao máximo o espaço para trazer o máximo de conteúdo. Então, mesmo que ele não acerte 100%, a nota dele é alta, beleza? Tá, vamos ver então outro exemplo. Vamos ver um exemplo de um candidato que não tirou uma nota tão alta. Esse candidato aqui ele tirou 6,87, né? Analisando o espelho de correção dele, ele tirou a nota máxima em apresentação, e a gente vai ver que nesse concurso do CESP, a banca praticamente deu essa nota aqui máxima para todos os candidatos, independente só da prova, enfim, eu não vi nenhuma prova que não tinha descontado pontos. E ele traz aqui, ó, ele tirou 2,25 aqui, 2,63 aqui e 1,75 aqui. Vamos dar uma olhada naqueles conceitos para ter noção de onde que o candidato, qual é o conceito que a banca atribuiu ao candidato? Vamos lá. Conceito. Ele tirou, ó, conceito 1,5 aqui, tá? Conceito 2. Depois ele tirou 2,25, conceito 3. E depois ele tirou 2,63, conceito 3. Então vamos lá para a prova dele. Ele tirou 2,25 aqui, então ele tirou aqui conceito 3, né? Aqui ele tirou o conceito 3 e aqui ele tirou o conceito 3, né? Então ele não, aqui ele tirou o conceito 2, desculpa, 1,75, não é isso? Vamos olhar aqui, conceito 1,75, conceito 2. Ele tirou o conceito 2, beleza? Então, se a gente der uma olhada aqui, ele perdeu pontos em vários, mas perdeu bem mais pontos que o primeiro candidato, né? Por que será que ele perdeu esses pontos? Vamos analisar a prova desse candidato no que se refere à questão 1. Ele começou a questão bem, ó. O objetivo central da LRF é 3 linhas. Aí depois vem, uma dessas regras trazida pela LRF é para o aumento da despesa, a saber, aí ele vai falando tal, aumento da despesa. Não foi direto ao que o candidato pediu. Já o tratamento, isso aqui ele está falando sobre o tópico 2, tá? Então não está nem claro que está falando sobre o tópico 2. Aí já o tratamento dado à despesa com o pessoal na esfera estadual, aí ele trouxe aqui a informação, ó. Legal. Também chamar de despesa obrigatória e tal. Para tal, deve-se tomar as medidas para o aumento, fica... Essa aqui é a resposta dele, basicamente. Daqui até aqui. Ele ficou enrolando para responder e aí só respondeu daqui até aqui. Enfim, de qualquer forma aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas para responder esse tópico.
Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para responder esse tópico. E aí o que ele fez? Trouxe uma conclusão. Para que ele trouxe uma conclusão numa questão de 20 linhas? Não precisa de conclusão em questão de 20 linhas. Né? Então aqui o que faltou para ele? Faltou um pouco de malícia, faltou um pouco conhecer como a banca cobra a questão discursiva, faltou um pouco conhecer como inserir as informações na resposta. Às vezes ele tem conteúdo, claro que ele tem, ele conseguiu uma nota no objetivo para passar, então ele tem conteúdo, só que o que aconteceu? Não soube apresentar esse conteúdo de forma clara e por isso acabou perdendo pontos, né, que são pontos cruciais aí para você conseguir uma boa colocação. Pois bem, finalizamos aqui a questão 1, tema da questão 2. Questão 2, ela cobrava um assunto bem comum em provas de tribunais, de controladorias, que é o termo accountability. Né? Em 2013, se esse termo ele ainda hoje é destaque em palestras, em assuntos da área de controle, imagina lá em 2013, como ele não estava em voga. Tá? Então ele trouxe aqui, diferente da questão 1, ele trouxe uma estrutura padrão do texto das provas do CESP, ele trouxe aqui o texto motivador, né? E aí ele explicou, o termo accountability, largamente empregado na esfera das organizações públicas, vincula-se às áreas de controladoria e auditoria. A implementação da accountability deve ser uma preocupação dos gestores em todos os níveis no âmbito de um regime democrático. Haja vista a necessidade de responsabilização demandada a partir da redefinição do papel do Estado na atualidade, alinhado com o modelo gerencial de gestão pública. Então veja que quando ele traz a accountability, ele fala de controle, ele fala de administração geral, fala de administração pública, enfim. As provas, normalmente, ela tem essa visão interdisciplinar, as provas do CESP. Pois bem, esse aqui é o texto motivador. E aí depois ele vem com o comando da questão. Então, considerando o fragmento de texto, considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, passa necessariamente o que se pede a seguir. E aí tem os tópicos, beleza? Primeiro tópico, apresente o conceito de accountability. Ele pede o conceito. Depois, discorra acerca da importância do accountability para o regime democrático, como instrumento de responsabilização do gestor público. Tá? Isso aqui é importante. E descreva os tipos clássicos de accountability. E aí ele divide esses tópicos, diferente da primeira questão, que os tópicos eram mais ou menos com a mesma pontuação. Nessa questão, não. Nessa questão, ó, o tópico vale 3 pontos, esse aqui vale 2 pontos, e esse aqui vale 4,5 pontos. Então, o foco, né, o que vale mais pontos, é esse último tópico. Vamos lá para análise, para a visão do examinador, praticar a visão do examinador. Consegui um espelho de prova em que o candidato tirou 9,69, tá? Em um total de 10 pontos possíveis. Então, ele praticamente gabaritou a prova. Quesito apresentação, como eu já disse também, todo mundo gabaritou. Ele acertou o quesito 2.1, ganhou 3 de 3. Ele perdeu 0,25 pontos aqui no quesito 2.2. E no quesito 2.3, ele também tirou a nota máxima. Tá? A nota dessa questão foi bem alta, porque era um assunto que realmente praticamente todos os candidatos estavam concorrendo, tinham conhecimento bom a respeito do tema. Né? Então vamos descobrir por que ele conseguiu a nota máxima aqui. E aqui, né, se a gente for aplicar os conceitos, verifica-se que ele ganhou de 4 conceitos, ele ganhou o conceito 3. Né? Por quê? Porque é 0,5, 1, 1,5 e 2. Conceito 1, conceito 2, conceito 3, conceito 4. Então ele ganhou o conceito 3/4 porque ele ficou entre o conceito 3 e o conceito 4. Beleza? Então ele praticamente tirou a nota máxima. Vamos ver como é que estruturou a redação, que é o que importa. E você vai olhar a redação, nossa, que redação simples. É redação simples, é isso aí que o examinador gosta. Nada de ficar inventando moda. Você, inclusive, você que agora está praticando a visão do examinador, você é o examinador e vai olhar como um examinador para essa prova. Dá uma olhada. Você olha para a questão, você já sabe. Ah, aqui está a resposta ao tópico 1, aqui está a resposta ao tópico 2 e aqui está a resposta ao tópico 3. Você não precisa nem ler, você já sabe. São 3 parágrafos, as respostas estão ali. Então ele já vai esperando aquela estrutura. E na ordem
que é apresentado no enunciado. Então, vamos lá. Primeira questão, conceito de accountability. Aí ele responde, accountability, trouxe aqui, ó, certinho, aspas, porque é uma palavra estrangeira, pode ser conceituado como. E aí ele traz aqui o conceito, ó. Pá, trouxe o conceito do tema accountability. Então aqui ele ganhou a nota máxima. Veja a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Beleza? Então a gente vai analisar a quantidade de linhas. Depois, segundo ponto, importância do accountability para o regime democrático. Aqui ele perdeu, lembra um pouquinho de ponto? Então vamos lá. O dever de prestar contas, aí ele bota entre parênteses accountability, da legitimidade para que a sociedade possa elegir os gestores públicos, exigir dos gestores públicos condutas éticas, eficientes e econômicas, o que fortalece o regime democrático como instrumento de responsabilização do gestor. Ele trouxe aqui o tópico, né, trouxe as palavrinhas-chave. O ideal é que ele tivesse trazido aqui no início, não trouxe no início, trouxe mais embaixo, mas ele trouxe. Só que ele não foi a fundo. Então, o examinador analisou a resposta, a essência da resposta dele e verificou que ele não conseguiu comprovar isso aqui, né? Ele não conseguiu falar sobre a responsabilização e relacionar com o regime democrático. Então, por isso que ele tirou o conceito 3/4 nesse tópico 2. Beleza? Quantas linhas? 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Vamos seguir. Agora eu venho para o último tópico. O que o último tópico pedia? Descrição dos tipos clássicos de accountability. Então, existem 3 tipos clássicos de accountability. Direto, exatamente igual está no enunciado, sem inventar moda. Direto. Aí ele cita, primeiro, A, vertical, B, horizontal, C, societal. Citou os 3. Ponto. Aí agora o que ele faz? Ele responde na ordem em que ele citou no tópico frasal. Então ele vem o vertical, aí ele pá. Depois quebra o período. Já o horizontal, tá. E aí, enfim, ele agrega bastante informação nesse horizontal. E por fim, o societal. Aí ele fala sobre o societal. Sobrou o quê? Sobrou 2 linhas. Essas 2 linhas aqui, ele deixou em branco. Então, ele perdeu pontos em quê? Perdeu pontos em gramática. Né? Se ele tivesse escrito essas 2 linhas a mais, ele poderia diminuir o impacto dos erros de gramática e a nota dele aumentar alguns décimos ali. Eu mesmo já respondi, não tenho mais o que escrever. Sobrou 2 linhas, faz uma mini conclusão. Não é o ideal, mas o ideal seria que ele pegasse essas 2 linhas aqui e agregasse para responder essa questão 2 ou a questão 1, enfim, trouxesse mais informações. Ele não fez. Mas, de qualquer modo, poderia aproveitar isso só para título de estratégia, para ganhar uns décimos a mais, que no final da classificação sempre faz diferença. Quantas linhas ele gastou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8 linhas. Então, ó, dá uma olhada nessa estratégia, gente. Eu foco isso aqui bastante no curso da Academia Discursiva, porque realmente isso faz muita diferença. E é um padrão que se repete em provas que ganham notas altas, tá? Então, ó, 6 linhas, 4 linhas e 8 linhas. Olha a pontuação. 3, 2, 4,5. Nesse aqui foram 6 linhas, nesse aqui foram 4 linhas, nesse aqui foram 8 linhas. Então, ele direcionou a quantidade de linhas proporcionalmente à quantidade de pontos que cada um dos quesitos valia. Tá? É uma estratégia simples. Você monta um planejamento, distribui mais ou menos a quantidade de linhas e depois passa para a folha de resposta. Né? Com isso, você vai conseguir um bom desempenho, assim como esse candidato conseguiu nessa prova. Beleza? Tá, a gente trouxe aqui um exemplo de prova bacana, com uma nota alta. Agora vamos analisar uma prova que a nota não foi tão alta. Trouxe aqui para você uma nota 8,28. Nossa, Bruno, 8,28 não é uma nota baixa? Não é uma nota alta? Pois bem, como eu falei, é um tema, a contabilidade é um tema comum em provas discursivas e da área de controle, etc. Então é um assunto que a galera dominava. Então as notas nessa questão 2 foram altas. E fica atento, é uma tendência mesmo de provas de área de controle. Sempre que tem mais de uma prova,
né, tem 2 questões, uma peça de natureza técnica, é comum que venha um tema mais fácil, que venha um tema mediano e um tema mais difícil. Tá? Então, nessa prova, a questão 2, ela foi o tema fácil, ela foi o tema que a galera foi bem. Questão 1 foi o tema intermediário e a gente vai ver que a peça técnica, né, na verdade a gente já viu que a peça técnica foi o tema de matar mesmo, de tirar a galera do concurso, tá bom? Então vamos lá. Então vamos analisar esse espelho de correção aqui da questão 2 desse candidato que tirou uma nota um pouco inferior, né, que não teve um bom desempenho como teve o outro candidato. Então ele tirou a nota máxima aqui no quesito apresentação. Novamente, nesse concurso a banca praticamente desconsiderou esse quesito aqui, deu nota máxima para todo mundo e pronto. Nesse conceito 2.1, ele tirou a nota máxima também, né? Tirou 3 de 3. Aí aqui ele perdeu pontos, tirou um conceito 3.4, igual o candidato anterior. E aqui também ele perdeu pontos. Nesse caso aqui, ele ficou também com o conceito 3.4, ele tirou quase a nota máxima. Não tirou a nota máxima porque ele não trouxe algumas informações que a gente vai ver. Porém, além disso aqui, tem uma diferença considerável na prova discursiva dele. Tá? Essa é a prova discursiva dele. Novamente, você como examinador vai pegar a prova dele e já vai fazer isso aqui. Ó. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Então, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Esse candidato, ao contrário do outro, ele aproveitou todas as linhas, ok? Mas aproveitar todas as linhas não significa que você apresentou mais conteúdo, porque tem candidato que escreve as 30 linhas, mas fica enrolando, não responde o que o examinador pediu. Então tem que ser direto, tem que responder exatamente o que ele está pedindo e ocupar as 30 linhas, ou no caso aqui as 20 linhas, o máximo de linhas. Beleza, então na questão 1 aqui ele já esqueceu de colocar as aspas e tal. A accountability pode ser conceituada como, ó, então pediu aqui, conceito de accountability, ela pode ser conceituada como. Então ele já traz a resposta direta, e trouxe aqui, ó, 1, 2, 3, em 4 linhas. Tá? Depois, no segundo, ele já traz também, ó, no atual regime democrático, o gestor público tem o dever, aí ele começa a falar, mas ó, a importância da accountability para o regime democrático. Então ele trouxe. No atual regime democrático, tal. E aí ele vem dissertando aqui sobre os assuntos, né? Ele não cita aqui de forma expressa a accountability, que era um termo que está aqui, tá vendo? Por isso que provavelmente ele perdeu pontos nesse quesito. E olha quantas linhas ele dedicou para responder essa questão. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8 linhas. Tá? E aí, por fim, o último tópico, né? Ele tirou aqui quase a nota máxima, 3/4, que era para descrever os tipos clássicos de accountability. Aí ele trouxe como os principais tipos de accountability, como os principais tipos de accountability, temos a vertical e a horizontal. Né? Então, isso aqui é difícil de ler, enfim. Tem uns erros de português aqui. A gente não vai avaliar isso agora. Ele trouxe 2 tipos, tá? Só de accountability. E a gente viu que o candidato anterior trouxe 3. Então aqui ele perdeu pontos, por quê? Porque faltou um aspecto que estava no padrão de resposta e ele não abordou. Mas mesmo assim ele tirou uma nota boa. Por quê? Porque ele respondeu exatamente o que ele pediu de forma direta. E para isso ele utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele utilizou 8 linhas. Direcionou uma quantidade razoável de linhas para responder. Veja, né, olha esse detalhe aqui. Ele não acertou a questão completamente. De três tipos clássicos de accountability, ele citou 2, mas ele ganhou bem mais que 2/3 da nota. Ok? Ele ganhou quase a nota máxima, que foi 3/4 da nota. Tá ok? Então sempre vale a pena utilizar a estratégia. Mesmo que você erre a questão, a sua nota ela vai ser alta da mesma forma melhor do que de um candidato, por exemplo, que nesse caso aqui, eu não sei todos os conceitos, eu vou responder só em 3, 4 linhas. E aí o examinador vai olhar aquilo, não vai ter conteúdo, vai descontar mais pontos ainda do que ele poderia receber. E aí, beleza? Então vamos analisar aqui as questões das linhas, para a gente não perder muito tempo. Dá uma olhada aqui. 4, 8 e 8. 4 linhas, 8 linhas e 8 linhas.
Veja que ele utilizou 8 linhas para poder responder a um quesito que valia 2 pontos, enquanto ele usou 4 linhas para responder essa de 3 pontos. A professora ganhou a nota máxima, que ótimo, porque ele respondeu exatamente o que o examinador queria e foi a questão mais fácil da prova, né? Agora, ele poderia muito bem ter perdido pontos aqui e ter ganhado até a nota máxima aqui, mas é a mesma coisa de utilizar um tiro de canhão aí para acertar um passarinho, né? Não precisa dessa quantidade de linhas para ganhar 2 pontos. Então a divisão de linhas ela é estratégica. Pode acontecer do candidato igual aqui, ele ganhou a nota máxima? Pode. Se ele for bem direto, o padrão de resposta for bem sucinto, ele acertar na mosca o padrão de resposta. Agora, a chance disso acontecer é pequena, se o candidato teve sorte, a banca pegou mais leve nessa questão, mas nem sempre acontece, então é bom sempre estar alerta a isso aqui, beleza? Então, finalizamos aqui a análise da questão 2, agora a gente vai passar para a análise da peça técnica, tá ok? Em 2013, o concurso anterior, logicamente, era o concurso de 2011, né? E aí, para quem estava estudando, pegou o edital de 2011 e viu que no edital de 2011 caíam 2 questões e uma peça de natureza técnica. Peça de natureza técnica acerca dos conhecimentos referentes aos conteúdos das provas objetivas e de acordo com os modelos do Manual de Redação Oficial do TCDF, né? E aí eles viram que o enunciado da prova cobrava um parecer. Ótimo. Então essa era a informação anterior. Então a gente viu que cobrou em 2011 uma peça de natureza técnica e que essa peça foi um parecer. Aí quando saiu o edital de 2013, a banca ela manteve a mesma estrutura. Ela falou que seria uma peça de natureza técnica novamente. Opa, deixa eu voltar aqui para o slide aqui. Ela falou que seria uma peça de natureza técnica. Em vez de 50 linhas, foi uma peça de 60 linhas. Tá? Então foi um pouco mais de linhas. E cobrando novamente o conhecimento constante no item tal, que é o conhecimento da prova objetiva, e utilizando os modelos do Manual de Redação Oficial do TCDF. Então eles pediram novamente o Manual de Redação Oficial do TCDF. Opa, até aí tudo igual, né? Tirando a quantidade de linhas, até aí tudo igual. Só que o que acontece? Quando eles foram analisar, né, quando foi analisar aqui os documentos oficiais do TCDF, verificou que existem aqui 3 tipos de atos, né, emitidos, previstos ali no Manual de Redação Oficial do TCDF. Então, os atos de comunicação, os atos normativos e os atos processuais. Os atos de comunicação, eles não são peças de natureza técnica para fins de prova discursiva. Os atos normativos também não, eles são mais cobrados ali na questão do poder legislativo, emissão de normativo, que é decisão, emenda, instrução, portaria, resolução e etc. Então isso aqui não seria uma peça de natureza técnica. Então sobrou esses tipos aqui. Mas ainda veja que são vários tipos. E aí, na prova de 2011, tinha caído isso aqui, ó, o parecer, né? Então analisou, ó, o que pode cair? Será que vai cair um parecer de novo? Será que vai cair um parecer? Será que vai cair um relatório analítico sobre as contas do governador? Será que vai cair um relatório de auditoria? Será que vai cair uma nota de auditoria? Né? Será que vai cair uma representação? Bom, a banca só falou que vai cair o manual de redação, não definiu o que queria cair, né? Então o candidato ele não tinha como estudar exatamente um tipo de documento, ele ia estudar vários. Tá? Só que no espelho de correção TCDF 2011, no espelho de correção, veio apresentação, valendo 1 ponto. Depois, ele veio jurisdição do TCDF sobre a Fundação X, adjudicação da empresa diferente do que apresentou o menor preço, legalidade das exigências incluídas no edital de licitação. Veja que, nesse espelho de correção, a banca ela não trouxe nada referente à estrutura da peça de natureza técnica. Então, ela não tinha quesito para avaliar isso. Ó, dá uma olhada aqui, 12 mais 7 dá 19, 20 pontos. A peça discursiva valia 20 pontos, os 20 pontos estavam distribuídos dessa forma. Então, o que aconteceu? Todos os cursinhos, todos os professores da época que estavam preparando para o TCDF, eles aconselharam os alunos a não utilizar a estrutura que estava no manual de cabeçalho, de rodapé. Por quê? Porque essa estrutura ia ocupar espaço e ia fazer o candidato perder ponto aqui. Né? Um raciocínio lógico. Perfeito. Só que o que aconteceu? Quando veio o enunciado da prova,
Um dos tópicos específicos da peça de natureza técnica foi justamente a apresentação e estrutura de um relatório de auditoria, né? E ainda tem uma quantidade de pontos pré-definida, 5 pontos. Tá? Então ele cobrou o relatório de auditoria, que é uma peça de natureza técnica, diferente do parecer que havia cobrado no concurso anterior, e atribuiu 5 pontos só para essa questão de estrutura, beleza? E aí o que aconteceu? Esse tópico, ele foi para o espelho de correção, né? Então aqui, ó, apresentação e estrutura do relatório, 5 pontos, tá? Então ele foi 5 pontos a mais no relatório. E aí o que aconteceu? Os candidatos, eles tinham se preparado para não fazer a estrutura, então vários não tinham nem estudado a estrutura. Outros falaram, não cobrou a estrutura, então eu vou continuar sem. E outros falaram, opa, tá como tópico aqui, né? Se tá como tópico, tem pontuação, eu vou ter que fazer uma estrutura, porque senão eu vou perder pontos aqui. Então eles pegaram e fizeram a estrutura. Então isso foi um dos diferenciais na preparação, tá? E aí eu deixo então a pergunta para vocês aqui. O maior erro dos candidatos nesse concurso do CTF 2013 foi não conhecer a estrutura do relatório de auditoria? Né? Se você quiser aí e no chat aí, responde aí. O maior erro dos candidatos foi não conhecer a estrutura do relatório de auditoria? Se eles soubessem a estrutura do relatório de auditoria, os candidatos tinham sido aprovados? Né? Essa que vai ser a pergunta. Vamos para uma análise, depois no final da aula a gente volta nessa pergunta aqui, nessa resposta. Para analisar a peça de natureza técnica, eu vou utilizar aqui o espelho de correção de um candidato que tirou 19,90. Essa nota aqui está entre as 5 maiores notas da peça técnica no TCDF. E pasmem, a prova valia 30 pontos, tá ok? Então valia 30 pontos. Essa aqui está entre as 5 maiores notas do concurso, tá? É 19,90, tá? Vamos dar uma olhada aqui, voltar aqui um pouquinho na questão. Tá? A questão ela trazia aqui uma situação hipotética. Peraí, antes de começar aqui a situação hipotética, deixa eu ver se só tem alguma coisa no chat aqui. Tá. Alessandro, eu vou pedir, você pediu aqui para poder mostrar novamente o comando da primeira questão. Eu vou voltar lá no comando da primeira, eu vou pedir para a gente finalizar esse vídeo. E aí no final, depois a gente, por e-mail, eu passo para você a questão todinha, o enunciado, tá? E se for o caso, eu disponibilizo esse vídeo aqui para você poder voltar e assistir de novo, tá ok? Se não for atrapalhar seu estudo, tá? Se for, você me avisa aí que a gente volta, não tem problema não. Beleza? E aí o Elias já está falando aqui que não foi. Bom, depois você explica aí por que não foi, Elias, mas vamos seguir aqui na aula então. Aqui é o TCDF no enunciado da peça de natureza técnica do TCDF, ele trouxe uma situação hipotética, né, e trouxe uma série de fatos e tal, que eu não trouxe aqui, não é caber no slide, mas você tem aí no enunciado da prova, que está na área do aluno, né, ou no site da Banca SESC. Depois ele vem e traz o comando da questão. O comando da questão ele pede o seguinte, ó, com base na situação hipotética acima, redija, aí nos termos do manual de redação, que estava previsto no edital, aprovado tal pela decisão, um relatório de auditoria a respeito dos fatos apurados. Ao elaborar seu relatório, considere necessariamente a seguinte estrutura. Aí ele traz o primeiro tópico, que é a estrutura do relatório de auditoria. Depois ele fala, justificação, análise do contrato de locação de imóvel. Contrato de locação de imóvel. E depois análise do contrato de terceirização de mão de obra. E por fim, conclusão do relatório. Então ele tem, além da estrutura, ele traz mais 3 tópicos. Além da estrutura, ele traz mais 3 tópicos. Cada um com uma pontuação específica. 8 pontos, 7,5 pontos. Então é para falar sobre o contrato de locação de imóvel, sobre o contrato de terceirização e depois concluir o relatório, né? Isso adotando a estrutura do manual de redação oficial do TCDF, que é o relatório de auditoria. Beleza, então esse era o enunciado, e o espelho de redação veio dessa forma, o espelho de correção veio dessa forma. O candidato aqui que tirou 19,9 pontos, ele tirou 1,5, que é a nota máxima nesse quesito de apresentação, né? Novamente, nota máxima nesse quesito.
Na apresentação do relatório, ele tirou 3,5 pontos em um total de 5. A gente vai ver o que ele esqueceu de trazer. Na análise do contrato de locação de imóvel, ele tirou 6,4 em um total de 8. Foi uma nota muito alta. Na análise do contrato de terceirização, ele tirou 4,8 em um total de 8. E por fim, na conclusão, 3,75 em um total de 7,5. Ou seja, ele tirou metade da nota, praticamente metade da nota nesse quesito 2.4. Beleza? Então vamos analisar aqui a redação desse candidato aqui. Peça de natureza técnica. Aí eu trouxe aqui para você, para a gente poder comparar, primeiro na questão da estrutura. Eu trouxe a estrutura que está prevista no manual de redação do TCDF, tá ok? E aqui a prova para a gente poder avaliar se a estrutura está adequada ou não está adequada. Então, citou aqui relatório de auditoria, relatório número tal. Não acredito que o examinador tenha tirado pontos porque ela escreveu de auditoria e não só relatório, beleza? Depois, processo. Jurisdicionado. Aí ela trouxe órgão auditado, está aqui embaixo. Não é o mesmo termo, mas é a mesma ideia. Depois, o assunto, está aqui o assunto. Beleza? Então, ela trouxe aqui o assunto. E aí, depois aqui tem a ementa. Bom, não tem a ementa, então ela não trouxe a ementa. Depois tem o vocativo. Não trouxe o vocativo também. E aí começou. Trata-se de relatório resultante de auditoria realizado na secretaria tal. Beleza. Aí ela vem no segundo parágrafo, ela numera 2 pontos, só que ela numera aqui e tinha que numerar aqui. Então, provavelmente, ela perdeu pontos também por conta disso. Beleza, e aqui a parte de baixo da peça de natureza técnica, né? Então, aqui, novamente, é a continuação do manual de redação do TCDF. E aqui é a página 2.2. Então, ela continua aqui, trazendo os parágrafos dela e tal. Traz aqui. E aí, no final, ela só coloca o quê? A data. Brasília. Então, ela trouxe essa informação aqui. Brasília DF. Né, ok, mas faltou o quê? Faltou a consideração superior, né? E faltou no final o nome e o cargo da equipe de auditoria. Então, ela não abordou todos os aspectos da estrutura de apresentação do relatório, por isso ela não tirou a nota máxima, né? Mas por ela ter abordado alguns aspectos, ela conseguiu tirar uma nota maior do que a maioria dos candidatos, que tirou 2, 2,5. Tá? Então a maioria dos candidatos ficou nessa média de pontuação aqui. Beleza. Agora vamos dar uma olhada nos outros tópicos, no quesito 2.2, 2.3 e 2.4. No quesito 2.2 ela tirou quase a nota máxima. Vamos dar uma olhada. É para falar sobre contrato de locação. Vamos ver o que ela faz aqui na estrutura. Ela primeiro fala, trata-se de, né, aquele conectivo que a gente inicia a peça de natureza técnica, bem sucinta, de auditoria realizada na Secretaria X do governo do DF. Pronto. Em síntese, foram apurados os seguintes fatos. E aqui ela elenca todos os fatos. Então, esse parágrafo aqui, gigante, tá vendo? Ele é só o resumo dos principais fatos que foram abordados na auditoria. Aí ele vem no terceiro e fala assim, ó, primeiramente, quanto ao contrato de locação do imóvel. Aí ela vai analisar o contrato de locação do imóvel. Então, ele vem, ó, usa esse parágrafo aqui para analisar, e o próximo parágrafo ele também está analisando aqui. Isso aqui tudo é a resposta do tópico 1. Opa, do quesito 2.2. Então, isso aqui tudo é do quesito 2.2, tá? Deixa eu botar isso aqui, ó, até aqui. Beleza? Então, quesito 2.2. Aí aqui ela responde ao quesito 2.3. Ó. Quesito 2.3, ela trata aqui, ó, em relação ao contrato de terceirização de mão de obra. Dá uma olhada. Terceirização de mão de obra. É o quesito 2.3, ela tirou 4.8, ela tirou praticamente metade da pontuação, um pouco mais da metade da pontuação, né? Mas veja que ela direcionou bem menos linhas para responder a esse quesito 2.3. E por fim, aqui ela traz a conclusão. Diante do exposto, conclui-se pela... Aí aqui é o quesito 2.4, que é a conclusão. Veja que ela tirou metade da pontuação aqui, 3,75 de 7,5.
E aí, o que ela traz na conclusão? Ela conclui pela regularidade e tal, né? Devendo o TCDF emitir determinação para corrigir impropriedade, evitar que outras ocorram, bem como pela regularidade com ressalva da prorrogação do contrato de mão de obra, devendo haver determinação para corrigir as falhas. Então, ela trouxe várias determinações que o TCDF deveria adotar nessa situação. Ainda assim, mesmo com um parágrafo pequeno, ela trouxe algumas informações e conseguiu metade do ponto. Mas veja que a maior parte do texto, foram várias linhas aqui só com a questão do resumo, e depois ela utilizou muito mais linhas para responder ao tópico 2 ao invés dos demais tópicos. Veja que a nota, ela traz essa proporção também. Veja que ela gastou mais linhas aqui, ela tirou uma nota melhor. Aqui ela já conseguiu uma nota razoável, porque ela não teve espaço para poder discorrer sobre aquele assunto. Beleza? Então, agora vamos analisar aqui a prova de um candidato que não foi tão bem. Um candidato que não conseguiu o mínimo. Esse candidato aqui, ele precisava de 15 pontos. Ele tirou 12,58. Tá? Então, ele não conseguiu a quantidade de pontos necessários. Vamos analisar o espelho de correção. Tirou a nota máxima aqui, como todos os candidatos. Ou praticamente todos. Aqui, de 5 pontos, ele tirou 2,5. Ele tirou metade. Lembra que a outra candidata, ela tinha tirado 3,5, né? Ele tirou 2,5. Aí, no quesito 2,2, a nota dele foi baixíssima, 2,4 de 8. Depois, no contrato de terceirização, foi 4,8 de 8, foi exatamente igual à nota do outro candidato. E, por fim, na conclusão, a nota dele foi mais baixa do que a de outro candidato, tirou só 1,5 de 7,5. Tá? Então, a nota aqui foi muito ruim. Então, olha aqui, a nota dele nesses dois quesitos foi horrível. Então, vamos analisar o que aconteceu. Quesito 2.1, quesito apresentação, né? Ele já começa com trata-se de. Tá? Trata-se de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas DF na Secretaria X do Governo Federal. Veja que são duas linhas, sem relatório, sem processo, sem jurisdicionado, sem assunto, sem ementa, sem vocativo. Tá? Sem nada disso. Não trouxe essa parte. Beleza. Aí ele começou aqui, cuidam-se os autos, trata-se de tal. Aí ele veio falando sobre a prova, sobre o enunciado. A auditoria tem por objeto os contratos, tal. Conforme a lei orgânica do DF, por simetria exposta na Constituição, cabe ao TCDF fiscalizar o ato de contrato. Ele veio falar aqui sobre... ele veio falar sobre fugiu o nome agora. Ah, tá. Análise preliminar, né? É análise preliminar para ver se aceita ou não se é competência ou não do tribunal analisar aquela situação. Enfim, isso aqui nem se aplicava no caso de auditoria, mas trouxe aqui, uma informação a mais, mas que não agrega em nada na nota da prova. Aqui é resumo. Aí aqui vem. Resposta ao quesito 2.2. No que tange a análise do contrato, foram constatadas pela equipe de auditoria as seguintes informações. Aí, trouxe aqui informações. Resumo. Então, ele falou para o examinador, vou responder sobre os contratos, mas ele não respondeu, trouxe só o resumo. No outro parágrafo, o titular da secretaria apresentou justificativas, tal. Aqui também, resumo. Então, veja, ele não respondeu ainda. Agora que ele começa a responder. Apesar do esclarecimento titular, esta equipe de auditoria entende que houve descumprimento. Aí começa a apresentar aqui, então, a resposta ao quesito 2.2. E essa resposta vem aqui. 2.2. Então, a resposta veio até aqui. Ele trouxe algumas informações aí. Provavelmente não foi a que estava no padrão de resposta, né? Por isso que a nota não foi tão alta. Mas mesmo assim você vê que a quantidade de linhas que ele utilizou para responder foi bem menor do que a quantidade de linhas que o outro candidato utilizou para responder. Só para você ter uma ideia, o outro candidato, ele
para o quesito 2.2, ele utilizou 23 linhas para responder, enquanto esse candidato utilizou 15 linhas para responder. Tá? Então, isso aqui já mostra também que a nota é um pouco menor. No quesito 2.3, ele utilizou isso aqui. Tá? Quesito 2.3, ele ganhou uma nota razoável, ele ganhou uma nota igual à do outro candidato. Provavelmente não trouxe todo o assunto, mas tirou uma nota melhor. E por fim, ele trouxe aqui, ó, conclui-se. Veja que o parágrafo de conclui-se tem isso aqui, ó, conclui-se, com base nos autos desse relatório, que os contratos tal contêm irregularidades. A conclusão tem 2 linhas. A conclusão tem 2 linhas. 2 linhas, valia 7,5 pontos. O candidato escreveu 2 linhas na conclusão. E aí no final ele ainda falou assim, encaminha-se os autos à consideração superior e sugere-se que a Secretaria seja comunicada as irregularidades para que adotem as medidas necessárias ou providencie a abertura de demais medidas cabíveis. Que medidas necessárias? Que medidas cabíveis? O candidato não trouxe nada, nenhuma informação a mais. O que aconteceu com ele? Nota 1,5, nota 1,5 de 7,5. Por quê? Não direcionou linhas e também foi super genérico na resposta. Sem falar que não trouxe fechamento, não trouxe data e não trouxe isso aqui. Então, também perdeu ponto no quesito de apresentação da estrutura. Tá? Depois dessa explanação, né, já deu 9 horas, a gente já está quase finalizando, mas depois dessa explanação, dá uma olhada aqui, vamos responder aquela pergunta. O maior erro dos candidatos foi não conhecer a estrutura do relatório de auditoria. Para analisar, para responder isso aí, eu trago para você aqui os 2 espelhos de correção. Ó. O candidato que tirou 19,90 e o candidato que tirou 12,58. Na questão da apresentação e estrutura do relatório, o candidato aqui tirou 3,5, o candidato tirou aqui 2,5. A diferença foi de quê? 1 ponto apenas. Então aqui o candidato perdeu 1 ponto. Se o candidato tivesse feito a mesma estrutura do outro candidato que ganhou 19, ele teria o quê? 13,58. Ele ainda não teria os 15 pontos. Agora, olha onde o candidato perdeu ponto. Aqui, 6,4. Aqui, 2,4. Aqui, 3,75. Aqui, 1,5. Tá? Então, na verdade, os pontos que o candidato perdeu foi aqui. Você pode acontecer de você adotar, sim, uma estratégia errada. Pode, durante a prova? Pode. Vai ser penalizado, sim, mas alguns quesitos você não pode deixar passar. Quantidade de linhas, responder aquilo que o examinador está solicitando, ir direto ao ponto, não ficar perdendo espaço, escrevendo informações que não vão agregar na nota final. Isso tudo deve ser considerado para em uma prova de concurso tão disputada como essa, para que você consiga a melhor nota. Né? Eu falei para você aqui, ó, que esse candidato, ele está entre as 5 melhores. Tá? Entre as 5 melhores notas. Ele tirou 19,9 de 30. Ele não tirou uma nota excelente, não tirou nem próxima à nota máxima. Mas ele conseguiu uma nota para ficar numa excelente colocação no concurso. Né? Por quê? Porque ele soube estruturar melhor, ele soube aplicar as técnicas melhor que esse candidato. E por conta disso, esse candidato aqui, ele deixou de ganhar seus 23 mil reais aí, brutos por mês. Para finalizar, eu quero montar para você a estratégia para você que quer estudar para esse concurso do TCDF. Professor, preciso começar a estudar o relatório de auditoria? Não, pelo amor de Deus, não. Primeiro, a gente viu que o relatório de auditoria não foi o diferencial para o candidato ser aprovado. Tá? Depois, o edital ainda não saiu. Tá? Os últimos 2 editais vieram cobrando o manual de redação oficial do TCDF? Vieram, tá, ok? Mas não necessariamente vai vir cobrando novamente. Então, assim, por que você vai estudar algo que pode ser que nem venha a ser cobrado? Né? Então, deixa para estudar a estrutura dos documentos oficiais depois que sair o edital e depois que informarem que vão adotar o manual novamente como parâmetro para correção, beleza? Depois, outra justificativa quanto a estudar o relatório de auditoria ou não. Mesmo que o edital venha cobrando o manual de redação do TCDF, ainda assim ele pode vir a cobrar outro tipo de documento, ele pode cobrar um parecer, ele pode cobrar uma representação, um relatório analítico. Não necessariamente vai vir um relatório de auditoria novamente, como não veio de 2011 para 2013 a mesma peça de natureza técnica. Então tem muita gente, tem que dar um relatório de auditoria, tem que resultar. Calma, não precisa, é perda de tempo. Agora você deve focar o quê?
em aprender a técnica de discursiva, aprender a estrutura da peça de natureza técnica quanto ao conteúdo, quanto à divisão dos tópicos, quanto às respostas dos tópicos, ok? Então, minha estratégia para você estudar para esse concurso do TCDF analise, estude, né, os conteúdos ali para a prova objetiva, tire as suas 3 horas por semana para estudar para redação, veja a teoria e pratique temas da área de controle. Agradeço muito a atenção de estar aqui esse horário e tal. Continue firme aí nos estudos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail, pode entrar em contato comigo no Instagram e etc. E bons estudos e até a próxima aula.